abra a sua Bíblia, nós ficamos em pé em reverência à leitura da palavra de Deus, que será feita no livro de Josué, no seu capítulo de número 14, versos de 6 a 15. O livro histórico de Josué, capítulo 14, versos de 6 a 15. Nessa noite meditaremos sobre o tema Mantendo Vivo o Coração. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E antes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, por estarmos na tua casa, neste tempo tão maravilhoso, tão gostoso, meu Deus. Que culto abençoado, meu Pai. Como temos sido já impactados pela palavra do Senhor, cantada nos hinos aqui. Como temos sido impactados, meu Deus, com os teus servos orando, intercedendo uns pelos outros. Mas agora nós chegamos no momento principal, meu Deus, deste culto, aonde a tua voz se faz ouvir, meu Deus, através da tua mensagem. E eu peço, meu Pai, que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa, porque todos estamos aqui, meu Deus, aguardando ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Quanto a mim, meu Deus, eu sou apenas um servo, e peço que o Senhor me encha de poder, me revista e me cubra, meu Deus, com a tua graça, para que o teu povo aqui possa ouvir, meu Deus, a tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. O coração é muito mencionado na palavra de Deus. São pelo menos 840 aparições da palavra ao longo de toda a Bíblia. E não é à toa. Não à toa o coração é tão mencionado. O coração é importantíssimo para a vida humana. Sem dúvida nenhuma, ele é vital para a existência do ser humano. Minha esposa, Bia, ela é enfermeira. E entre os enfermeiros, eles dizem que todas as pessoas morrem, por exemplo, de parada no coração. Porque quando o coração para de bater, não se tem mais o que fazer pela pessoa. O coração, então, ele é de fato vital para a existência da vida humana. Sem coração, não há vida.
essa é a realidade. Agora, eu não sei se você reparou que em momento nenhum eu falei de algum órgão do corpo. Porque é bem verdade que no nosso corpo existe sim um órgão muito importante, cuja sua função é bombear o sangue para todo o nosso corpo, para todo o nosso organismo. Esse também é muito importante. Esse também, se parar de funcionar, vai trazer muitos prejuízos, muitas sequelas, muitos problemas para o nosso corpo. Mas as Escrituras também se referem ao coração como sendo outra coisa, e não somente essa bomba cardíaca que temos em nosso peito. Por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo de número 4, versículo de número 23, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que nós, de tudo o que devemos guardar, ou sobretudo o que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. A minha pergunta é: como guardar o coração? É possível, em algum momento, nós tirarmos esse órgão de dentro do peito, guardá-lo em uma caixa, por mais equipada que esteja, deixá-lo em um lugar separado à parte, para que depois nós possamos pegar esse órgão e colocar no nosso peito novamente? Nós sabemos que não. Não é possível. Então, quando a palavra de Deus ela fala sobre guardar o coração, sobre o que ela está falando? Muitas vezes, meus irmãos, e eu me arrisco a dizer que na maioria das vezes, as Escrituras se referem a coração como sendo o âmago do ser humano. Aquilo que nós temos de mais profundo em nós, trazendo em termos aqui muito superficiais, mas para dar pelo menos uma ideia daquilo que nós estamos falando, esse âmago, esse coração é como se fosse o reservatório de tudo aquilo que nós somos. E não falo de algo físico, mas falo de algo espiritual. Porque Deus, quando nos criou, não nos criou somente como pessoas tendo corpos físicos, mas Deus nos criou também tendo alma e espírito. Porque é através do seu espírito que nós podemos nos relacionar com Deus, através também do nosso espírito. E portanto, quando a palavra de Deus fala de coração, muitas vezes ela não se refere a essa parte do corpo, mas ela se refere a essa parte do corpo. E tantas vezes é mencionado, tantas vezes é tido como extremamente precioso e importante, que logo percebemos que o coração precisa ser mantido vivo. Não somente esse que está aqui no peito, mas é necessário, meus irmãos, mantermos vivo o nosso coração. Mas como manter este coração vivo? Porque o do peito parece ser um pouco mais simples. Evitar comida muito gordurosa, evitar muito sal, fazer exercício físico. Todas essas coisas ajudam o nosso coração. E por mais difícil que seja fazer um exercício físico mais cansativo, sinceramente eu acho que é mais fácil manter esse coração do que esse. Porque aqui vai além das forças físicas. Para manter esse coração vivo, é necessário muita força espiritual. E como ou onde encontrar essa força? Como manter o coração vivo? Nesse trecho que narra um pouco da história de Josué, nós podemos ver alguns elementos importantíssimos para que mantenhamos vivo o nosso coração. Com aquilo que Josué viveu, ele deixou para nós um testemunho em que nós podemos aprender e aprender muito com ele.
Por exemplo, a primeira lição que nós tiramos é que para manter vivo o coração, precisamos manter viva a esperança. É o que nós lemos nos versículos de 6 a 10. Nós já sabemos, Caleb, ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra quando o povo ainda peregrinava no deserto. 12 homens foram escolhidos. Esses 12 homens passaram alguns dias investigando a terra, olhando a terra minuciosamente. Isso tudo está registrado no livro de Números, capítulo de número 13. E nós sabemos que quando esses espias voltaram para dar relatório, prestar relatório a Moisés, 10 deles desanimaram todo o povo, porque eles não observaram a terra, eles observaram o que tinha lá. E o que é que eles viram? Gigantes. Senhor, vamos desistir. Tem muitos gigantes na terra. E nós, comparados com eles, somos apenas gafanhotos. Foi isso que eles viram na terra, os gigantes. Mas Josué e Caleb, eles não viram o que tinham na terra, eles viram a terra. O que era mais importante e que por um acaso é o que foi pedido para ser espiado. E eles voltaram então para Moisés dizendo, não, calma, a terra é boa. A gente planta e nasce lá. Olha o tamanho desse cacho de uva. A Bíblia diz que 2 homens eram necessários para carregar um cacho de uva, meus irmãos. Eles viram que a terra era boa. E por conta do seu relatório de esperança para o povo de Israel, Josué e Caleb foram abençoados. De uma população que os estudiosos dizem ser de entre 2 a 3 milhões de pessoas peregrinando no deserto, somente 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb, porque mantiveram viva a esperança em seu coração. E eu acho interessante, meus irmãos, que Caleb, ele faz questão de narrar um fato para o seu companheiro Josué, que viveu o fato com ele. Ele não estava contando nada novo para Josué. Josué estava ao seu lado. Josué estava junto com Caleb. Mas Caleb faz isso porque aquele dia foi especial para ambos. Eles receberam a garantia vinda de Deus, que eles adentrariam, eles herdariam a terra prometida. E isso fez com que Caleb mantivesse a esperança viva em seu coração durante 45 anos. Foram 45 anos cuidando do seu coração, mantendo o seu coração vivo, alimentando ele com esperança, e esperança naquilo que Deus disse para ele. Foi por isso que durou 45 anos, sem esmorecer. Meus irmãos, é muito importante que nós mantenhamos a esperança viva em nosso coração. É muito importante que ela seja constante em nossa vida, em nossa forma de viver, e a melhor forma de fazermos isso é mantendo também vivas as promessas de Deus em nossos corações. É muito importante que nós tenhamos de cor, memorizado no nosso coração, a palavra de Deus, as promessas que Ele tem para nós. Porque são elas que nos enchem de esperança, e esperança viva, esperança que não murcha, que não morre, que não se apaga, que não se acaba. Só a palavra de Deus tem poder para proporcionar, para vivificar em nossos corações a esperança de que nós herdaremos o que Deus tem para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, precisamos sim manter viva a esperança,
mas precisamos também conhecer as promessas de Deus. É impossível você aguardar, eu aguardar, algo que nós não conhecemos. Quem aqui sai de casa, ora e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu já estou preparado para o acidente que eu vou ter no meio do caminho, enquanto eu estou indo ao trabalho. Quem sai de casa pensando assim? É muito pelo contrário, meus irmãos. Quando a gente levanta para ir trabalhar, a gente fala: meu Deus, em nome de Jesus, vá diante de nós, for a tua vontade, livra-nos dos acidentes. Porque o acidente, ele é imprevisível, nós não esperamos. E como é que nós vamos esperar bênçãos de Deus se nós não conhecemos as suas promessas? Como é que nós vamos esperar receber do Senhor se nós não conhecemos o que Ele tem para dar? E aqui vai algo muito importante para nós meditarmos hoje. As promessas, meus irmãos, de Deus para a sua igreja, ou seja, para mim e para você, nunca foram algumas das promessas que têm sido ditas aí fora. Por exemplo, estabilidade financeira. Estabilidade financeira, meus irmãos, não é promessa de Deus para nós. É resultado de sabedoria na administração daquilo que Deus nos dá. Estabilidade financeira é isso. Deus nos abençoa, Deus nos dá, e nós pedimos a Ele a sabedoria em como administrar o que Ele nos dá, como recompensa, como resultado dessa administração sábia, porque vem da parte do Senhor, nós podemos ter sim estabilidade financeira. E veja bem, eu não estou falando de mundos de dinheiro, não estou falando de riquezas exorbitantes, porque, meu irmão, ter estabilidade financeira significa saber usar, saber gastar o que você tem, se você tem muito ou se você tem pouco. É isso. As promessas de Deus para a sua igreja nunca foram conforto e luxo. Eu acho isso tão maravilhoso, falei com os adolescentes isso ontem. Ontem nada, hoje de manhã, na escola bíblica dominical. Porque um determinado jovem chegou para o Senhor dizendo: mestre, eu quero segui-lo. E o que é que Jesus disse para ele? Olhe e veja bem, porque o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo: olha, eu não tenho um teto como o que você tem, eu não tenho o conforto como você tem, eu não tenho algumas regalias como você tem, e a parte mais importante, meus irmãos, que nós precisamos entender nesse fato, é que Jesus está dizendo: e eu não tenho a menor pretensão de correr atrás dessas coisas, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E aí acontece que alguns querem pregar aquilo que Jesus nunca pregou, o que os apóstolos nunca pregaram, dizendo que quem é filho de Deus não pode morar num 2 quartos, sala e cozinha, ele não pode morar numa kitnet, ele não pode morar numa casa pequena. O filho de Deus é filho do rei, ele tem que morar num palácio, ele tem que morar em lugares enormes, gigantescos. Você pode folhear a Bíblia de capa a capa, você não vai achar nada disso lá. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele vai cuidar de nós, e Ele vai dar para nós aquilo que Ele vê que é o melhor. E meus irmãos, nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, em um templo que dá sim para nós conforto. Está calor lá fora. Eu sei que você veio de lá de fora para cá para dentro. Aqui o arzinho está geladinho, está fresquinho. O banco hoje, louvado seja o nome do Senhor, não digo isso para a gente se engrandecer, para a gente se envaidecer, não é nada disso não. É para nós reconhecermos a graça, a misericórdia e a bondade de Deus sobre a nossa vida. Mas o banco que nós estamos sentados, quer dizer, que os irmãos estão sentados, eu não estou. Mas o banco em que os irmãos estão sentados é um banco que é macio. Louvado seja o nome do Senhor. A minha pergunta é: você troca todo esse conforto aqui pela sua salvação em Cristo? O que é mais importante e o que é melhor para nós, meus irmãos? A salvação em Cristo ou uma poltrona acolchoada? O que é melhor para nós? A salvação em Cristo e a sua presença conosco dia após dia? Ou então uma casa cheia de regalias e cheia de muitas coisas?
É claro que é a presença de Jesus, e eu não estou dizendo que nós não podemos ter essas coisas, não é isso, é que essas coisas não foram prometidas para nós. Todas essas coisas são consequências da nossa vida com Deus. Se nós investirmos a nossa vida em Deus, se nós administrarmos a nossa vida com a sabedoria que o Senhor nos dá, porque Ele nos ensina, meus irmãos, a cuidar de todas as áreas da nossa vida, nós vamos sim receber bênçãos de Deus, porque a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente só acrescenta em cima de algo que já existe. E é isso que Deus faz conosco. Ele amplia muito mais aquilo que nós temos. Portanto, conforto, posse de muitos bens, isenção de problemas, isenção ou blindagem de perseguições, nada dessas coisas são promessas bíblicas. O Senhor Jesus nos deu uma promessa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quais são as promessas que devemos manter no coração? Porque se mantermos essas que falamos agora, a esperança que alimentaremos é a esperança vazia. É uma esperança que não pode nos sustentar, pois essas coisas vêm e vão. É diferente da palavra do Senhor que permanece eternamente. É muito diferente. As promessas que Deus tem para nós, meus irmãos, são promessas cheias e que de fato alimentam a nossa vida. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para nós, a sua presença conosco dia após dia. Isso sim é o que nós precisamos. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3, a palavra vai dizer o seguinte, parafraseando, que o nosso Deus, ou melhor, as provações que nós enfrentamos, as tribulações, elas servem para promover em nós o consolo que vem de Deus, para que nós possamos consolar outras pessoas também. Essa promessa é uma promessa maravilhosa, porque em meio aos problemas e dificuldades da vida, nós temos o consolo do Senhor. Não estamos sozinhos, mas temos alguém que podemos procurar e sermos atendidos. A palavra de Deus nos dá mais uma promessa: forças para fugir da tentação. Nenhuma tentação vos é dada que não possais suportar, mas Deus sempre nos providencia o escape. Isso é uma promessa, meus irmãos, maravilhosa, porque Satanás ele arma várias armadilhas à nossa volta. Mas a promessa de Deus é que se nós prestarmos atenção naquilo que Deus está nos dizendo e nos mostrando, nós não cairemos nas armadilhas de Satanás. Deus sempre nos dá um escape. Isso é uma promessa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Sustento físico, material e espiritual. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso é promessa de Deus. E também livramento na tempestade. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes as pessoas, elas acham que melhor é ser livrado da tempestade. Mas meus irmãos, na tempestade nós aprendemos tanta coisa. Quanta coisa nós aprendemos na tempestade. E a bênção é que na tempestade Deus nos livra. E isso aqui é importante. Porque no meio do turbilhão de coisas, Deus ele diz: calma, eu faço o meu caminho na tempestade. E você está comigo. Se estiver, você chegará do outro lado. Deus é bom, meus irmãos. E as promessas que Ele nos dá são promessas que nos mantêm vivos. Mantém vivo o nosso coração. E todas essas promessas nos são dadas, louvado seja Deus, em Cristo. Não são promessas vazias, irmãos, mas são promessas feitas pelo sangue de Jesus,
na autoridade de Cristo, na pessoa maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus. E porque Cristo é a nossa esperança, nosso coração pode desfrutar de esperança viva, pois Cristo vive eternamente e produz vida em todo aquele em que nele confia. Em nome de Jesus, mantenha viva a sua esperança em Cristo e seu coração será mantido vivo. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos com a vida de Caleb. Mantenha viva a sua determinação. Os versículos de 10 a 11 que nós já lemos. Caleb, meus irmãos, já não era mais um jovem de 20 anos. Quando entrou em Canaã, a terra prometida, ele desfrutava agora, da sua juventude, o auge dos seus 85 anos. 85 anos, quando Caleb herdou a terra. Pode ser que a sua idade, pode ser que o seu físico estivesse um pouco abalado pela sua idade, mas a sua determinação não estava. A determinação de Caleb não estava abalada pelo tempo. Ao chegar na terra, sendo ele da tribo de Judá, herdou a sua parte no sul da terra. E olhando para a terra, ele viu o monte lá. Ele viu o monte Hebrom. E ele então se vira para Josué e me diz: dá-me esse monte é meu. 45 anos atrás, esse monte me foi prometido, agora é a hora, esse monte é meu. 45 anos, irmãos, determinado a conquistar para si aquele monte. E antes que nós pensemos que tudo o que foi dado para ele foi dado de bandeja, nós lemos no trecho. Nós vimos ali que a terra, ela era conhecida por ser chamada de Kiriat Arba, terra que possuía gigantes, talvez tão gigantes quanto os anaquins, aqueles que eles viram lá atrás, 40 e tantos anos no deserto, enquanto peregrinavam no deserto. Meus irmãos, ele viu desafios à sua frente. Ele viu homens grandes e certamente homens fortes. Caleb viu que não seria fácil. Ele viu que a região da sua terra não era aquele pasto verdejante, aquela planície linda, retinha. Mas ele viu que havia montanhas ali, era uma região montanhosa. E para quem já viu como é o deserto em Jerusalém, não é como na terra de Israel, não é como o deserto do Saara, não é como as praias que nós visitamos, areia branquinha, fininha, aquela coisa, é gostoso amassar o pé, afundar o pé na areia da praia. Lá em Israel, a areia é pedregosa, ela tem pedras pontudas. Você já parou para pensar que a Bíblia faz questão de destacar o fato de que o povo peregrinou 40 anos no deserto e a sandália não gastou? É porque a pedra do deserto gastava mesmo a sandália. O couro era couro bom, irmãos, não era o couro que a gente tem hoje em dia, não. Era couro bom. Mas ainda assim a sandália gastava, mas a do povo de Deus, peregrinando 40 anos no deserto, não gastou. A região era difícil, era uma região montanhosa. Ele sabia que muitos desafios estavam diante de si, mas com a sua determinação intacta, ele disse a Josué: qual era a minha força naquela época, naquele tempo, tal é a minha força agora. Dá esse monte para mim. Ele manteve vivo o seu coração, porque manteve viva a sua determinação. E vivemos dias, irmãos, em que a determinação ela é importantíssima para nós cristãos. Se a nossa determinação em viver para o Senhor esfria, o nosso amor esfria. E nós sabemos que estamos vivendo o tempo em que Jesus mencionou, o tempo em que Jesus falou. Porque ele disse que por se muito multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará ou esfriaria.
E nós sabemos, irmãos, que os tempos aí fora são tempos de esfriamento. Agora, se nós mantivermos viva a nossa determinação em viver para o Senhor, em glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, em honrá-lo com as nossas atitudes, em obedecê-lo em tudo aquilo que ele disser para nós, meus irmãos, o nosso amor não esfriará, o nosso amor aumentará, e com ele a nossa determinação para continuar ganhando os montes que se levantam diante de nós. Essa é a verdade. Precisamos manter a determinação. E algumas coisas que nós podemos fazer que vão nos ajudar muito a manter vivo o nosso coração, a manter viva a nossa determinação. Meus irmãos, estar na igreja, estar em comunhão, congregar, se reunir, se ajuntar com o povo de Deus, isso é essencial, é importantíssimo. Estar separado é fazer o contrário do que é ser igreja. Igreja significa ajuntamento. E a gente só ajunta quando tem muita coisa junta. A gente não ajunta espalhando. E os tempos hoje em dia têm uma ferramenta que é maravilhosa. A internet. Nós sabemos disso. Temos muitos irmãos ali nos acompanhando, muitos amigos, enfim. E a internet é uma bênção para quem não pode estar na casa de Deus. Repito, a internet é uma bênção para quem não pode estar na casa de Deus. Porque aí você está acamado, você está enfermo. Falava com uma irmã, hoje à tarde, meus irmãos, ouvia um áudio dela, e ela com lágrimas dizendo: pastor, eu estou doente, eu não posso ir para a igreja, e isso parece que me faz ficar ainda pior, mais mal. Eu queria estar na casa do Senhor. Nós visitamos, meus irmãos, idosos, enfermos, e eles falam no seu coração da dor que sentem por não poderem congregar. Estar na casa de Deus, meus irmãos, é muito importante. E quando essas pessoas não podem chegar, por algum motivo, nós como igreja, através da internet, nós vamos até eles. Mas se nós podemos estar na casa de Deus, é na casa de Deus que nós devemos estar. Se Deus nos dá saúde, todas as condições, nós precisamos estar, meus irmãos, na casa de Deus. Porque na casa de Deus está o povo de Deus. E aonde está o povo de Deus, Deus está com o povo. É assim. Precisamos manter a determinação, meus irmãos, em estudar a palavra de Deus. É tanta coisa que aparece aí fora, cada umas coisas doidas, meus irmãos, que aparecem aí fora, querendo se levantar contra a palavra de Deus. Que bênção, temos a escola bíblica dominical. Eu me lembro de um irmão que pastoreei, e ele falava assim: pastor, eu gosto de vir na escola bíblica dominical, porque é como se fosse uma injeção de Bíblia na veia. Falava: olha só, e não é que é isso mesmo? Porque isso anima a gente, é a palavra de Deus sendo minuciada, sendo mastigadinha aqui, meus irmãos, para nós aprendermos, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Estudar a palavra de Deus é importante para mantermos a determinação. Orar sem cessar é importantíssimo para mantermos a determinação e mantermos vivo o nosso coração. Porque uma vida cristã sem oração é uma vida morta. Por isso precisamos orar e orar e orar. E quando você fala: puxa, cansei de orar, eu vou orar para Deus tirar o cansaço e vou continuar orando. É o que a gente tem que fazer. Orar sempre, sempre e sempre. Falar com Deus é tão bom. A conversa é tão agradável. Ele ouve com tanta atenção. Ele ouve, meus irmãos, sem julgamentos. A gente pode abrir o coração. E Ele nos faz identificar o que está errado em nossa vida. E em oração a gente confessa os pecados. E confessando os pecados nós recebemos alívio, refrigério para a alma. Tudo isso em oração.
Que bênção! Para manter a determinação, amados, é preciso testemunhar de Cristo. O mundo quer nos apagar, mas nós somos a luz do mundo. É Jesus quem nos ilumina, meus irmãos. E por isso, nós devemos testemunhar aí fora, levando a luz de Cristo. Porque nós não seremos vencidos. Muito pelo contrário, nós somos os vencedores. Para manter a nossa determinação, precisamos não esmorecer na provação, permanecer fiéis, de pé. Precisamos precisamos fugir da tentação. Aqui sim, estava falando isso com os adolescentes ontem. Todos os servos de Deus que conseguiram vencer uma tentação, venceram porque fugiram dela. Agora, muitos servos de Deus que quiseram enfrentar a tentação foram derrotados por ela porque não fugiram. A palavra de Deus nos diz: fugir da tentação. Pastor, mas tem que resistir. Esse é o diabo. Esse é fichinha, irmãos. Esse é o diabo. Em Cristo, ele não faz nada conosco. Quem tem a Cristo, o diabo não toca. Então nós podemos e devemos resistir. Ele vem bater o pé. Nós batemos o pé mais firme porque conosco está o Senhor. E quando ele vê o Senhor em nós, ele sabe que a guerra já está perdida. Ele vai embora. Agora a tentação, nós precisamos fugir. A Bíblia diz, precisamos fugir da tentação. Sendo assim, meus irmãos, com determinação em permanecer na presença de Jesus e buscar mais dele, todas estas coisas nos são possíveis. Todas essas coisas nos ajudam a manter viva a nossa determinação de viver por Cristo. E quando nós vivemos por Cristo, nós mantemos vivo o nosso coração. E por fim, para encerrarmos, para mantermos vivo o nosso coração, precisamos manter viva a nossa fé. Como foi pregada nessa manhã. Arba é mencionado nesse texto como sendo o maior dos anaquins. E os anaquins são conhecidos por serem gigantes. A Bíblia não diz quais foram os feitos de Arba para ser considerado o maior entre eles. Mas o nome Kiriat Arba, ele nos sugere pelo menos 2 significados. Cidade de Arba ou cidade de quartos. O que nos leva a pensar que Arba, esse gigante, ele era o maior entre 4 governantes daquela região. E vendo esses nomes, pode ser até que alguém pense assim: puxa vida, como Caleb conseguiu manter viva a sua fé, o seu coração, cheio de vigor, diante de tantos inimigos à sua frente? E a resposta é simples: Caleb manteve viva a sua fé no Senhor. Caleb olhava para trás e via tudo aquilo que Deus já havia feito na sua vida e na vida do seu povo. E isso fazia com que ele não esmorecesse. Ele mantinha viva a sua fé em Deus. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. E é interessante, porque ele conquista aquela terra para ele. O nome do lugar era Kiriat Arba, que, como já falei, pode significar maior, cidade de Arba ou cidade de quartos. E aí então, quando ele conquista aquela terra, ele muda o seu nome. E ele muda o nome daquele lugar para Hebron, que significa aliança. Caleb sabia que Deus estava com ele, e por isso ele não se abalou, mas creu. Manteve viva a fé de que Deus o ajudaria em mais essa conquista. E sendo assim, a minha pergunta é: qual é a empreitada que você tem vivido? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado na sua vida hoje? Eu sei que você tem pelo menos uma, mas renove as suas forças no Senhor. Renove a sua fé no Senhor. Não olhe para o monte, não olhe para aqueles que estão na terra, não olhe para Kiriat Arba, mas olhe para Hebron. Olhe e lembre-se das coisas que Deus
já prometeu a você. Lembre-se que ele disse: não temas, não te deixarei, jamais te desampararei. Mantenha viva a sua fé, a sua determinação, a sua esperança, e Deus vai te abençoar. Por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos ter uma palavra de oração. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Como ela traz, meu Deus, alimento para os nossos corações. E agora, meu Deus, será feito o convite para que aqueles que foram tocados pela mesma, impactados e movidos, meu Deus, pela mesma, tiveram seus corações quebrantados, ó Deus, pela tua palavra, possam chegar aqui à frente, buscando, meu Deus, e esperando em ti aquilo que é necessário para que eles possam, meu Deus, continuar mantendo vivo o seu coração. E nós oramos em nome de Jesus, ainda com seus olhos fechados, por favor, ainda com a sua cabeça baixa. Eu gostaria de orar por você, meu irmão e minha irmã, que ouviu essa palavra nessa noite e foi tocado. E se assim o é, se a palavra de Deus falou ao seu coração, levante sua mão, deixe-me reconhecer você, deixe eu orar por você. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém, amém. Eu vi mais pessoas. No coral há alguém assim? Amém, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu também preciso saber se você está aqui nessa noite e você ainda não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu preciso dizer a você: só Jesus Cristo pode manter vivo o seu coração. As coisas que o mundo oferece, as promessas que o mundo oferece, elas nos enchem de esperança vazia. Elas não têm poder de motivar a nossa determinação. Elas não podem acrescentar nada à nossa fé, à sua fé. Mas a palavra de Deus diz que todo aquele que crer em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E se o que você quer é um coração vivo na presença de Jesus, entrega a Ele hoje o teu coração. E por isso eu preciso perguntar: você que ainda não tem a Jesus, mas está aqui nessa noite e ouviu a palavra, e ela falou ao seu coração, e você quer Jesus como seu Salvador, por favor, levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém assim? Pastor, eu ainda não sou crente, mas a palavra falou comigo, eu quero viver uma vida na presença de Jesus. Pastor, ore por mim. Há alguém assim? Faça um pequeno sinal, levante sua mão e eu vou orar por você. Há alguém assim? Então nós te agradecemos, Deus querido, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu de culto nesta noite. Obrigado pela tua palavra e porque ela vem mais uma vez, meu Deus, nos encher de forças, de ânimo, de determinação, de esperança. Ela vem movimentar, meu Deus, a nossa fé em direção ao Senhor, para que continuemos trilhando os nossos dias de forma gloriosa na tua presença, mantendo assim vivo o nosso coração. Os meus irmãos em Cristo que levantaram suas mãos e que necessitam de oração, meu Deus, que eles saiam dos seus lugares, que eles cheguem aqui à frente, meu Deus, para que todos juntos no teu altar possamos então mais uma vez pedir, meu Deus, clamar e invocar as bênçãos do Senhor. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Por favor, coloque-se de pé. O nosso irmão regente chegará aqui à frente e nós vamos cantar um hino. E se você foi impactado pela palavra do Senhor, não fique no seu lugar. Venha à frente, deixe-me apertar a sua mão, deixe-me orar por você, para que todos juntos sejamos abençoados pelo Senhor. Cantemos. Não
vamos cantar, meus irmãos, somente mais uma estrofe desse hino. Muitas mãos se levantaram quando foi feito o apelo. E eu sei que às vezes pode ser um tanto quanto constrangedor para nós chegarmos à frente. Mas a verdade, meus irmãos, é que não deve haver constrangimento. Todos nós carecemos da ajuda e do auxílio do Senhor. Portanto, se Deus falou ao seu coração, não se envergonhe, venha à frente, coloque-se no altar do Senhor, venha aqui juntamente comigo, com os meus irmãos em Cristo que estão aqui, para clamar ao Senhor, pela ajuda que você necessita, que cada um de nós necessitamos. E nós certamente seremos atendidos pelo nosso Deus. Nós vamos cantar somente mais uma estrofe. Venha à frente, saia do seu lugar, não fique aí não. Cantemos. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir no teu horizonte. Deus abençoe. Pois veio teu porvir, procura já chegar-te, vem junto ao Salvador, pois tudo te garante. Deus abençoe, querido. Você já tem Jesus como seu Salvador? Pois tudo te garante, teu guia e protetor. Jesus, ó quem te exultar, ao Salvador vendes, por ele protegido, és livre, és feliz. Amém. A nossa gratidão, meu Deus, ao Senhor, porque o Senhor falou, meu Deus, aos nossos corações. A nossa gratidão, meu Pai, ao Senhor, por nos abençoar, ó Deus, com tudo o que é necessário para manter vivo, meu Pai, o nosso coração. Em tempos tão difíceis e trabalhosos como vivemos, como é bom saber que o Senhor nos proporciona tudo o que é necessário para vivermos, meu Deus, na Tua presença, sem esmorecer, cheios de fé e esperança, crendo que o Senhor é por nós. E meus irmãos estão diante de Ti, meu Pai, neste momento, clamando e suplicando ao Senhor, por causas, por lutas, por coisas, meu Deus, que somente o Senhor, com a Tua forte mão, pode de fato realizar em suas vidas, ou na vida daqueles que eles amam. E por isso nós oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor mantenha vivo os seus corações. Mantenha viva, meu Deus, a esperança em cada um deles. Mantenha viva a determinação, meu Deus, e também a fé, para que eles, perseverando, possam vencer mais uma vez, em nome de Jesus, na sua caminhada cristã. Muito obrigado, meu Deus, por aqueles que levantaram suas mãos e não vieram à frente, que o Senhor também os abençoe de forma grandiosa. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.